Boa noite. Tá bom o microfone aí? Bom. Olha só. Não, acho. Tá bom. Quem são os pré-vocacionados aqui da comunidade? Levanta a mão, os pré-vocacionados. Olha que gracinha. Então aqui, ó, dessa fileira aqui, ó, do Sérgio, da Ana Clara, para trás, os pré-vocacionados vêm sentar aqui na frente, por favor. Tem aqui cadeira aqui para a foto ficar bonita, para a imagem ficar bonita, né, Rick? Fica muito feio as cadeiras vazias. Então vocês colaboram aí, porque é os estagiários, né, gente? A gente tem que aproveitar deles, então a boa vontade. Que eles estão tudo querendo ser aprovado, querem receber feedback positivo. Então a gente... Isso, pronto. Fica melhor ficar vazio atrás que na frente. Sejam bem-vindos aí os visitantes que estão aqui. Vou fazer essa pregação dentro do... Encerrando o ano 2023. Providentemente, caiu para eu fazer. Pela providência divina, os planos não eram esses, mas os planos de Deus são sempre mais perfeitos. Então é justo que eu fizesse essa pregação, pegando o tempo que nós estamos vivendo, advento, próximo do Natal, uma data tão importante, segunda data mais importante litúrgica, e aquilo que foi um pouco da experiência que Deus nos deu este ano, enquanto comunidade, enquanto carisma. Algumas das coisas que o Senhor quis que nós tivéssemos enraizados no nosso coração. Então, você pode abrir a sua palavra em Mateus capítulo 25. Eu vou falar Lucas. Mateus capítulo 25. Muitos dizem que Mateus 25 é o coração do Evangelho, porque aqui neste capítulo Jesus revela todo segredo para ser salvo. Não é a parte que nós vamos ler. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Mas se você continuar lendo depois o julgamento das nações, você precisa ler. Inclusive no dia do, se eu não me engano, foi o primeiro domingo do Advento, foi este o Evangelho. É maravilhoso. Mas nós vamos ler algo que você conhece, uma parábola que você conhece, Mateus 25, versículo 1 em diante. Então o reinado de Deus será como 10 moças que saíram com suas lamparinas para receber o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lamparinas, porém não levaram azeite. As prudentes levaram frascos de azeite com as lamparinas. Como o noivo tardasse, todas cochilaram e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: aqui está o noivo, saí para recebê-lo. Todas as moças despertaram e se puseram a preparar as lamparinas. As insensatas pediram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, pois nossas lamparinas se apagam. As prudentes responderam: talvez não baste para todas, é melhor ir comprá-lo no armazém. Enquanto iam comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras moças, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: eu vos asseguro que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não conheceis o dia nem a hora. Palavra da salvação. Essa é daquelas palavras que tem tido agora a roda no advento, né? Parece que tudo fala a mesma coisa, né? A vinda, vigiai, orai, umas ameaças, não sabe se o mundo está acabando, o que está acontecendo. Mas o objetivo não é dizer que o mundo está acabando, até porque tem 2000 anos que essa leitura é lida no advento. Então, tipo assim, o povo está sendo enganado tem muito tempo.
porque ninguém sabe o dia nem a hora. Não é esse o objetivo da palavra. O objetivo é outro. Mas esse sentimento que essa palavra nos dá, de algo assim, dá um gelo. Você vê Jesus falando que não conhece essas mulheres, é algo que realmente é o objetivo do tempo do advento e é o objetivo desta palavra para nós. Porque esta palavra, ela é dirigida aos cristãos, aos seguidores, às pessoas que têm vínculo com o Senhor. Quem eram as 10 virgens? Gente, as 10 virgens eram mulheres eleitas para estarem no casamento. Eram mulheres que estavam esperando o noivo. Primeiro, aqui fala moças. Agora, outras palavras falam jovens, outras falam virgens. A virgem, ela é sempre muito exaltada na Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, onde se diz muito sobre a virtude da virgem, e até hoje é assim. As virgens, elas são ícones. Então não são mulheres qualquer, as virgens estavam esperando o noivo, as puras, as que se resguardaram, são pessoas que conheciam este noivo e estavam esperando, aguardando. Elas queriam participar da festa, elas estavam esperando, elas queriam participar do banquete. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Diga eu. Quem aqui quer participar do banquete com Jesus? Diga eu. Então pronto, você já está na história. Não precisa ser virgem, senão complica demais, porque você tem um passado, né? Mas você, e tem muitos casados também, né? Então você está incluso aqui, porque você faz parte deste povo que aguarda a vinda do Senhor. Você faz parte desse povo que espera, como a noiva que espera o noivo, que aqui é o inverso, né? A forma bíblica é o inverso. Você é como este que deseja, que anseia em sentar-se no banquete com o Senhor. Só que neste bolo de 10 existe uma diferença entre elas. Todas estão com as lamparinas. O que é a lamparina? A lamparina é o externo, é aquilo que se vê. Todas estão bonitinhas, todas estão com a roupa de casamento, todas estão com a lamparina na mão. Olhando assim, você não diz quem é quem, mas tem uma diferença entre elas. Você olhando para as 10 são de igreja, as 10 estão com blusa de comunidade, com blusa de tantas quantas, as 10 estão com terço, as 10, né, algumas, o Instagram delas parece que são gente de Deus. As 10 vão na missa, mas existe uma diferença. Aparentemente, as 10 estão preparadas. A capa, a aparência é uma, mas o interior é outro. O que é o interior? O azeite, o óleo. Porque aparentemente elas estão preparadas, mas se elas não têm o óleo, o interior, aquilo que as pessoas não veem, elas não estão preparadas. Da mesma maneira, eu e você, nós olhamos para as pessoas e nós não conhecemos o coração delas, nós não sabemos da história, nós não sabemos as intenções das pessoas, mas Deus conhece. É igual na avaliação que eu fiz aqui, né, com vocês. Se vocês mentiram ou não mentiram na avaliação, não faz diferença para mim, Deus está vendo. Fazer um trem errado, você pode esconder aonde você quiser. A gente às vezes, a gente acha que a gente é esperto. É igual meus meninos que vai brincar de pique-esconde. Eles tampam a cara e acham que está escondido. Eles vão tampar assim. Na outra casa lá, eles ficavam atrás da cortina assim, a cortina pegava aqui na canela deles assim, e eles escondidos atrás da cortina. Eles achavam que estavam se escondendo, mas o papai sabia onde é que eles estavam. Gente, a gente acha que a gente esconde de Deus as coisas. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e você pode ter pose de bonito,
fala de bonito, de santo, de igreja, de Deus, pertença, caminhada, perfil, rede social e muitas outras coisas. Você pode cantar bonito, rezar bonito, profetizar bonito, pagar de santo ou de fato, em verdade, ter frutos de santidade, porém Deus vê o seu azeite. Eu olho para vocês e não vejo azeite. Alguns que não tomaram banho estão com a cara engordurada, mas né, é diferente, tipo de óleo diferente, né? Vê se a pessoa que está do seu lado está com a cara oleosa. Pode olhar, pode olhar, pode olhar, pode olhar. Nem todo mundo, né? E se tiver, não tem problema, meu irmão. Deus vê o seu coração, tá bom? Sabe que você não conseguiu tomar banho hoje. Então este interior, Santo Agostinho fala que na interpretação dele, o óleo é a alegria. E ele diz assim, que a diferença entre elas, olha só que pesado, a diferença entre elas é que umas serviam com alegria, outras serviam sem alegria. Mas, nossa, só Santo Agostinho vai pensar um trem desse mesmo. Aí ele faz uma conexão com um salmo que fala que o óleo é alegria e derrama sobre minha cabeça o óleo, que eu saio rejubilando. Só ele entendeu, mas é interessante que ele diz que uns servem com alegria e outros servem com alegria, sem alegria. E esta é a diferença, porque as que tinham óleo tinham alegria. Veja que o negócio é muito mais interior do que exterior. Veja que São João da Cruz, que celebramos ontem, dizia: ao entardecer da vida seremos julgados segundo o amor, segundo a intenção, segundo aquilo que nós ofertamos em cada coisa que nós fazemos. Então, exteriormente elas eram iguais. Outra coisa que aconteceu com as 10 também, as 10 cochilaram, gente. Não foi só as 5 prudentes, não, as 10 cochilaram. E o problema não foi esse, não foi ter cochilado, porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam em comunhão com Deus, não estão preocupados se Jesus vai voltar amanhã ou se eu vou morrer amanhã, porque eu estou em estado de graça com Jesus. Agora, quem anda no pecado, quem anda distante de Deus, quem está devendo alguma coisa, este sim anda preocupado. As 10 dormiram, mas o sono não foi o mesmo, porque aquela que dormiu com óleo, com as reservas de óleo, dormiu tranquila, mas as outras 5 dormiram preocupadas. Você já dormiu preocupado? Com ansiedade de receber uma resposta vocacional, de receber uma resposta de um emprego, de apresentar um TCC, de fazer um exame de CNH, de um dia importante, de casar, né? Não dorme nem antes nem depois de casa. Dizem, né? Não sei. Então assim, o Eric pode dizer, né? Então assim, diga nada não, meu irmão. Então assim, você dorme, você não dorme, você é igual nós aqui com o gringão aqui, nosso gringão amigo, gringos. Nós estamos dormindo na maravilha, daqui a pouco num baile funk ali, meu irmão, e aí nós acordamos no susto, aí começa aquela doideira. Enfim, você não dorme, você não descansa. É assim que essas mulheres estavam. Todas as 10 cochilaram. E São Gregório Magno e Santo Agostinho, na exegese deste texto, eles falam que morrer é igual, dormir é igual a morrer. Invertido. Dormir é igual a morrer. O que Jesus está querendo dizer com esta parábola também é que não é somente dormir e acordar para o noivo chegar, mas às vezes a dormência vai ser a morte, e você vai encontrar com o noivo depois que você dormir. Por isso, meu irmão, olha, entenda uma coisa, não faz muita diferença. A gente não tem que ficar, primeiro que a palavra já falou isso, que a gente não sabe o dia nem a hora. Nós temos que viver cada dia como se fosse o dia quando a gente fosse encontrar Jesus, porque nós podemos morrer.
E a palavra nos diz isso. Então, independente do que for aqui, essa dormição delas, esse dormir delas, é um meio aqui, onde depois disso elas vão encontrar-se com Jesus. Então, vamos primeiro falar das 5 mulheres imprevidentes ou imprudentes. Primeira coisa que essas mulheres fizeram. Essa passagem ela está nos outros evangelistas também. E nas outras ele não cita as 10 virgens. Ele fala no mesmo sentido, mas sem falar a parábola. E o que fala nessas outras passagens? Fala assim, que o Senhor virá em um tempo parecido com o tempo em que Noé construiu a arca. As pessoas comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento. O que tem de errado nisso? Comer, beber e casar. As 3 coisas são boas demais. Comer é uma maravilha, beber água nesse calor é uma maravilha, né? Fosse uma coca gelada era melhor. E casar é bom ou não é? Fala aí, vocês estão na... Vou perguntar para quem casou recente. Casar é bom ou não é? É bom demais aí. Vai reclamar alguma coisa? Não é? O cara era cego até esses dias. Então, enfim. Então, o que acontece? São coisas normais. Comiam, bebiam, se casavam no tempo de Noé. E Noé dizia: olha, virá um dilúvio, tudo vai ser devastado. Se vocês não se converterem a Deus, se vocês não voltarem para o caminho do Senhor, vocês irão perecer. E Moisés era tido como louco, como um cara lunático que estava falando as doideiras e construindo lá aquele barco gigante, e todo mundo ria daquele cara. Mas isso estava sendo construído, esse fim daquela era estava sendo construído ali. Foi uma nova aliança depois daquele tempo, acabou tudo. De fato, só Noé e a família dele que sobreviveram. E as pessoas estavam vivendo normalmente. O que as pessoas estavam fazendo? Estavam distraídas. E nós corremos esse risco de estarmos na igreja, sermos pessoas que aguardamos a vinda do Senhor, sermos pessoas que confiam em Deus, que queremos sentarmos na mesa do banquete do Senhor, mas nós nos distraímos com as coisas lícitas dessa vida e nos esquecemos de Deus. Comemos, bebemos e queremos nos casar, e nisso nos distraímos e nos esquecemos verdadeiramente daquilo para o qual nós somos criados, que é o princípio e fundamento que vocês já sabem, e vamos dizer agora em voz alta: o homem foi criado para... O homem foi criado, de Santo Inácio de Loyola, para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. E todas as outras coisas foram criadas para ajudar o homem a chegar ao fim para o qual ele foi criado. Tudo mais só serve se for para ajudar você a chegar ao fim com que você foi criado. E você tem que usar disso tanto quanto te ajuda a aproximar do seu objetivo, e se abster disso tanto quanto isso te atrapalha a chegar perto de Deus. Mas às vezes nós andamos distraídos, meus irmãos, porque a rotina da nossa vida é cruel. É muita coisa mesmo para todo mundo. Olha, não pense que você é o único sofredor dessa face da terra que tem que fazer muito esforço para rezar. Todo mundo tem vida, sabia? Todo mundo faz muita coisa, todo mundo tem problema para resolver, todo mundo tem angústias, dúvidas, anseios, sonhos, projetos. Eu falo com as meninas aqui, ó, que estão, né, fazendo experiência aqui, doando da vida para Deus. Às vezes as pessoas acham que assim, né, o pessoal acha que quem está aqui na comunidade de vida reza o dia inteiro. Gente, se nós não vigiar, se tem uma coisa que nós não faz é rezar. Se a gente não cumprir um cronograma direito, se tem uma coisa que a gente não faz é rezar. E eu vou dizer para você, só reza
aquele que não tem tempo. A pessoa que tem uma vida corrida que reza. Agora aquele que tem tempo de sobra não reza. Você quer saber um negócio? São José Maria Escrivá falava isso. Férias, vírgula, colheita do diabo. Ele falava, as férias são a colheita do diabo. A pessoa vai entrar de férias, não, porque agora na férias eu vou ler um livro, eu vou rezar, eu vou assistir o curso do Padre Paulo Ricardo, e a pessoa não faz nada disso. A pior, porque quebrou a rotina, e ali o negócio bagunçou mais, ficou preguiçoso, comeu mais, acordou mais tarde, foi dormir mais tarde, saiu mais, passeou mais, fez um monte de coisa, menos rezar, menos ler o livro que ia ler. Por isso São José Maria Escrivá fala, as férias são a colheita do diabo. Porque quando você está à toa, aí mesmo é que você não reza. Então eu só estou dizendo isso daqui para você saber que não é desculpa a sua vida agitada, nós que temos filhos, não é desculpa a gente não rezar por conta disso. A gente não tem intimidade com Deus, a gente não servir num apostolado, pequeno que seja, não é desculpa, porque é realmente nesta vida ativa que nós somos chamados a servir a Deus. E essas mulheres, com toda a agitação da vida, se distraíram. Elas perderam, por mais que elas eram mulheres que caminhavam, elas perderam o foco. E depois chegaram atrasados, né, gente? Saiu. Poxa, ó, não foi maldade, querida. Eu vou pular o tópico que eu ia falar de chegar atrasado aqui, para não te constranger. Depois eu falo. Porque esse rir aí condenaram, que não estava no programado. Já vamos falar então das 5 previdentes, então, porque eu tenho mais coisa para falar aqui, senão eu vou ficar só nessa bagaça aqui. As 5 previdentes prudentes. O que acontece? Essas mulheres, elas se prepararam. Jesus fala assim, olha, estejais com os rins cingidos e lamparinas acesas. Na outra passagem ele fala assim. O que é rim cingido? Cinto apertado, vamos entender assim. Vocês já viram, tem algumas moças aqui na comunidade faz isso. Por exemplo, come um pastel depois do mar adentro, aí abre assim, ou assim a saia, aí na hora que abre, os homens também, né? Aí desabotou o primeiro botão, afrouxa um pouco o cinto, né? Aí a barriga cai, assim, ou não é? Já viram isso acontecer? Já fez isso? Já fez isso ou não? Depois você bater um pratão assim, ou seja, você não está com os rins cingidos, você não está preparado, e a lamparina não está acesa. Jesus usa umas coisas assim que era muito comum para o povo, para nós às vezes não é, mas traduzindo é isso, você está preparado, e estas mulheres estavam preparadas. Por quê, gente? Elas estavam com uma reserva. Elas pensavam, elas vigiaram, elas, sabe assim, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem, e se a gente não parar para pensar, se a gente não fizer um checklist, se a gente não programar, o que acontece? A gente esquece coisa para trás. A gente, na hora de sair, é que nós vamos calibrar o pneu, olhar se tem água, é que nós vamos colocar gasolina. Se você não planeja, se você não está ciente, se você não pega ali e olha o mapa para onde que você está indo, você vai fazer igual eu, que foi para o outro lado da última vez, né, que eu fui levar o Jean embora. Vocês lembram disso, né? Eu tinha que ir para um lado, eu fui para o outro. Olha que anta. E andei 2 horas e meia na direção contrária de onde eu tinha que ir. O Marlon estava lá no carro. Dias inesquecíveis. Eu estava ali, meu irmão, imprevidente, irresponsável, tudo que você pensar, porque não estava preparado. E quando a gente não está preparado, a gente paga um alto preço por isso. E o preço que as outras mulheres pagaram, as outras 5, foi muito grande, que é o preço de salvação. E alguém grita, olha, o noivo está chegando. Diz os santos que esse é o som da trombeta. Já pensou o som da trombeta? Como é que faz o som da trombeta aí, Arthur? O som da trombeta, meu irmão, anuncia a chegada do noivo. E neste momento, elas são cobradas de maneira individual. Isso daqui é muito importante e grave, você precisa entender isso.
Por mais que nós sejamos comunidade, e por mais que nós ajudemos um ao outro, por mais que você seja casado, seu marido te ajuda, sua esposa te ajuda, você ajuda o seu filho, ele tem que ter o azeite dele. Porque diz a palavra que estarão dois trabalhando num campo, um será levado, outro será deixado. Estarão duas mulheres no moinho, uma será levada, outra será deixada. Estarão dois numa cama, ou seja, um casal, um será levado, outro será deixado. Olha que terrível. Por mais que nós nos ajudemos, enquanto estamos neste tempo, nesta vida, nós precisamos nos ajudar. Nós em comunidade, nós temos mais força, nós conseguimos caminhar juntos. Mas se nós não tivermos uma vida íntima com Deus, se nós não formos sinceros com Deus, nós não teremos óleo, azeite. Nós vamos ver os irmãos indo, talvez o marido indo, a esposa indo, e nós ficando para trás. Veja que é muito grave isso aqui, essa exortação, e não há mais tempo para misericórdia, porque aquelas mulheres, elas batem, elas falam: Senhor, Senhor, abre para nós. E diz os santos que depois que a porta é fechada, não existe mais misericórdia. Aí eis que se inaugurou o tempo da justiça. Não se prega mais sobre isso hoje, mas a verdade é que a misericórdia, ela existe enquanto você está vivo. Você tem os sacramentos, você tem o mar adentro, você tem a comunidade, você tem um grupo de oração, você tem lá pregações, formações nas redes sociais, você tem livros, você tem a palavra de Deus. Não adianta depois da morte querer clamar misericórdia, porque se inaugurou o tempo da justiça e você será julgado. Veja que esse Jesus aqui, este noivo, é o mesmo noivo que prega a misericórdia, que prega o amor. É o mesmo noivo que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo. É o mesmo que acolhe a todos, é o mesmo que pegou a palavra que era exclusiva lá dos judeus, dos fariseus, e deu para todos. Porém, meus irmãos, nós que precisamos colocar o tal do azeite na lamparina, porque nós seremos cobrados. De São Jerônimo, essas cinco loucas clamam com voz, mas durante toda a vida o rejeitaram com obras. Não adianta nada com a voz clamar, pedir a ajuda de Deus, mas se você não faz, clamaram a misericórdia e não foram ouvidas, porque o tempo que nós temos é agora. Quando a igreja vem neste tempo de advento, neste tempo onde se aproxima a vinda do Senhor e vem nos exortar, é para que nós possamos entender, é que para nós possamos se colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que nós precisamos mudar de postura e começar a vigiar. Eu sempre achei uma coisa muito protestante, e nada contra, porque tem muitas pregações protestantes boas, mas eu achei uma coisa muito não católica, vamos dizer assim, essa pregação da vinda de Jesus está voltando, sabe essa coisa, o pessoal que fica com a placa, Jesus está voltando. Sempre achei esse negócio muito esquisito, assim, sabe assim. E talvez algumas pessoas até fazem isso de forma errônea, querendo tipo assim, colocar medo nos outros, de que Jesus está voltando como o mundo está acabando, né? Como existem várias falsas profecias do fim do mundo, existiram e existem. Até um dia que eu vi uma pregação do Monsenhor. Gente, se tem um homem que falava da vinda de Jesus, era esse homem. Pode ver as músicas dele, ele falava sobre isso. E aí eu fui entender por que se fala tanto disso. E aí depois eu fui ver os tempos litúrgicos, e eu fui entender por que a igreja coloca no advento tantas palavras de Daniel, de Apocalipse, de Isaías, essas palavras ameaçadoras, entre aspas, né, de Jesus, que falam dessa vinda. Por quê? Porque a igreja é como se ela estivesse balançando a gente, a liturgia balançando a gente, o tempo que nós estamos vivendo nos balançando e dizendo: meu irmão, minha irmã, acorda,
o Senhor, Ele está vindo. E este estar vindo do Senhor pode ser pela sua morte ou pode ser pela vinda do Senhor, mas não importa a maneira que o Senhor está vindo, nós precisamos estar vigilantes. E nós comemos, bebemos, vivemos como se nada fosse acontecer e como se fosse garantido para nós o dia de amanhã. Por isso é uma exortação, o tempo do advento, por isso que usa-se tanto João Batista, porque é uma exortação, é uma palavra pesada para nos dar como que este vibrar, como nos dá este certo temor que muitas vezes nós perdemos. Nós nos esquecemos que existe inferno, nós nos esquecemos que existe um julgamento e principalmente, gente, nós nos esquecemos que existe céu. Meu Deus, nós não pensamos no céu, nós não sonhamos com o céu. Você vai ler a vida dos santos, como eles desejavam morrer, gente. Os santos rezavam e eles pediam a Jesus para que eles morressem. O que a Santa Teresa falava? Morro porque não morro. Morro porque não morro. Ou seja, eu estou morrendo por dentro porque eu não morri ainda, porque eu quero morrer para encontrar o Senhor. E eles falavam, você vai ler os diários: Senhor, que hoje seja o meu último dia. E a gente lê isso e fala: que povo louco. Mas não, que povo que tem esperança no céu, que povo que sabe que essa vida não vale nada, que povo que está preparado para encontrar com o Senhor. E se a gente não tem essa postura, e se a gente acha isso uma loucura, é porque talvez nós não somos previdentes, e nós não temos essa esperança, esse desejo, essa vontade de encontrar com Deus, de estar com o Senhor. Olha só, tem um versículo bíblico de Paulo, ele fala assim: olha, se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança, somos de todos os homens os mais dignos de pena. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se nós vivemos para esta vida, nós somos de todos os homens os mais dignos de pena, porque a nossa esperança está em algo que passa. A nossa esperança, ela é fajuta. Nós não pensamos em estar com o Senhor, em encontrar com o Senhor. E quando a gente ama, quando a gente sente realmente amor provado, amor, não digo paixão, eu não digo gostar, eu digo amor. Como uma mãe sente amor pelo filho, sente saudade do filho. E como o filho sente saudade da mãe, e quando o marido sente saudade da esposa, a esposa sente saudade do marido. Por quê? Porque quem ama deseja estar junto, deseja estar perto. E se o nosso coração não está cheio de esperança para encontrar a Deus, é porque o demônio ele tem conseguido ceifar na minha alma, no meu coração, no seu coração, palavras de desmotivação, mentiras. Estamos tão distraídos com as coisas deste mundo, com os nossos objetivos, que nos esquecemos que tudo passa. Gente, quando a gente não tem esperança, a gente não consegue lutar. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Nós tivemos aí os jogos, né? E aí nós fomos jogar no futsal. E saiu lá para nós jogar contra um pessoal. Eu não vou nem falar o nome, porque às vezes está ouvindo, né? E aí o pessoal começou a falar: nossa, velho, os caras tá cheio de gato. O cara aqui, ó, mandou lá o link lá, né? Esse cara aqui foi campeão no Filadélfia do sei lá das contas. O outro jogador aqui, só cara profissional. Esses caras jogam junto, tem não sei quantos anos. E começou a tocar o terror em nós. Aí nós falamos assim: não, mas vamos lá, tentamos ter esperança. Vamos lá e vamos jogar. E aí fomos jogar um amistoso. Aí o que aconteceu? Nós tomamos uma sapatada. Nós perdemos até o rumo de casa, né? Não conseguia nem tocar a bola direito, tão ruim que era no futsal de quadra. E aí beleza, aí tipo assim, os caras é bom, nós é ruim, né? Então tipo assim, nós já estamos
já estamos derrotados mesmo. E aí, né, o Julião, né, Julão? Até tentava motivar assim, mas na prática mesmo o futebol não tinha. E aí depois nós fomos jogar lá um outro amistoso, né, assim, no nosso coração acabou empatado, né? Mas, né, no final lá a gente perdeu. E aí sim, gente, eu mesmo cheguei até a expressar isso lá no falei assim, gente, temos que assumir que nós somos ruins mesmo, né? Não sei se vocês lembram que eu falei isso, que nós não tem muita condição e tal. Vamos fazer uma retranca para nós tomar o mínimo de gol possível e tal, para passar menos vergonha. Só que eu parei para pensar, gente, eu pensei assim lá comigo, na hora que eu estava, se nós entrarmos derrotados, nós não vamos só perder, nós vamos ser massacrados e humilhados. Você está entendendo? Então aí eu mudei a minha postura, né? Falei assim, vamos, não, nós temos chance, entendeu? Deus está com a gente, né? Nós temos chance. Aí acabou que nós ganhamos um amistoso lá, aí ficamos empolgados e tal, ganhamos tudo. E aí eu lembro que no dia lá eu falei, o Júlio falou, e aí o Rick falou, e todo mundo falou, não, nós vamos jogar, esses caras aí, chega lá dentro, é homem contra homem, rapaz, não tem dessa não. Entendeu? Chegou lá, o cara pode ser bom o que for, nós dá na canela dele, e é 5 contra 5, e nós vamos ganhar esse negócio, vamos, e aquele negócio todo assim, tipo assim, esperança, entendeu? Esperança. O que aconteceu no jogo? Perdemos de 5-1. Gente, mas eu falo, 5 foi 5-1, moço. Não, vamos ser sinceros aqui, a verdade sempre foi 5-1. E eu vou falar com você um negócio, se a gente tivesse entrado sem esperança de ganhar, nós tínhamos tomado 10 fácil. Tinha ou não tinha? Quem viu o jogo? Tinha ou não tinha? Tinha, porque nós tínhamos esperança, nós lutamos até o final, amém? Amém, gente. E fez um gol, porque continuou tentando. Exatamente, porque de 0 é feio demais, pelo menos assim. 5-1 no futsal, gente, é tipo 2-0, entendeu? Para quem? Não, é mesmo, no futsal então não foi tão humilhante não, poderia ser pior, mas porque nós demos ali um gás, sabe, assim, um jato de esperança, tomamos uma injeção de esperança, várias doses, para ver se ia para frente assim, sabe, se a esperança nos fazia lutar, para conseguir chegar ao objetivo. E é isso que nós precisamos entender e fazer com a nossa vida. Se a gente não tem esperança de que as coisas vão dar certo, se a gente não tem esperança que 2024 vai ser melhor, se a gente não tem esperança que tem como vencer essa praga desse pecado da sua vida, se você não tem esperança, se tem como você conseguir realizar os seus projetos, os seus sonhos, se você não tiver esperança que tem jeito, meu irmão, você pode fazer um convênio com o Serjão, porque você já morreu. Já morreu. Quem não tem esperança já morreu. Quem não acredita já morreu. Quem não crê que tem jeito já morreu. E o que o demônio sopra no seu ouvido? Que você não, o seu ano foi perdido, que você não evoluiu nada neste ano, que você não progrediu nada neste ano. É mentira! É mentira de Satanás, ele quer te enganar. E às vezes nós caímos. Quantas vezes, gente, eu vejo pessoas que estão desistindo da caminhada porque elas acreditaram numa mentira. Acreditaram que no que o demônio falou, de que não tinha jeito, de que elas não conseguem, de que a família delas não tem jeito, de que ela não tem jeito, não tem como converter, não tem como ir para frente, porque a vida toda foi assim, a família toda foi assim, foi educada dessa maneira, ou que para mim não tem mais jeito, minha história não tem mais jeito, esse pecado não tem mais jeito. E quantas pessoas ficam pelo caminho porque se distraíram, ou porque acreditaram naquilo que o inimigo foi falando no ouvido delas, foi sussurrando, e elas foram perdendo a esperança. Por isso o Natal é chamado tempo da esperança, porque existia um povo que andava nas trevas, e uma luz brilhou no meio das trevas. Eis que vem para nós o Salvador. Gente,
você precisa entender o mistério do Natal. Meu irmão, o mistério do Natal não é simplesmente um Papai Noel, uma manjedoura ali, um presépiozinho. A igreja está nos lembrando que existe esperança. A igreja está nos lembrando que nós não estamos abandonados. A igreja está nos lembrando que tudo tem jeito. A igreja está nos lembrando que aquele povo andava já há muitos anos nas trevas. Aquele povo esperava um sinal de Adonai e diziam: Adonai nos esqueceu. Qual foi o último profeta que o Senhor nos enviou? E questionavam os escribas: o que o Senhor tem feito para nós? Aquele povo estava abandonado. Por isso, antes de Jesus, apareceram vários homens dizendo ser o Messias, e o povo seguia, porque eles esperavam, eles queriam alguém que viesse para lhes dar a esperança. E na plenitude dos tempos, a luz brilhou no meio das trevas, e veio o Salvador. E quando nós vivemos este tempo, é um tempo que a igreja quer que nós voltemos a sonhar, é um tempo que a igreja quer que nós voltemos a acreditar, é um tempo que a igreja quer que nós peguemos os nossos projetos e nós os submetamos a Deus, e nós peçamos a graça de Deus, e que nós acreditamos que por mais que 2023, na sua concepção, tenha sido um ano péssimo, que você tem esperança que 2024 vai ser melhor, porque tudo concorre para o bem. Para que você tenha esperança de que tem jeito sim de você resolver estes pepinos, estes problemas, esse estado da sua vida. Não sei a sua realidade, se é financeira, espiritual, de relacionamento, não sei, doença, enfermidade, mas se você não tiver esperança, você já é um derrotado. Por isso que você sai daqui essa noite com desejo, com expectativa para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para que naquela noite do dia 24 para o dia 25, quando a liturgia nos diz que tudo se faz novo, quando a liturgia vai nos conduzindo ali, você pode perceber isso, há uma esperança. E nós vivemos depois vários dias naquele tempo do Natal, porque o tempo do Natal ele continua até lá janeiro, para que nós possamos estender a alegria daquele dia, que você possa ter de fato uma noite feliz, porque você não está abandonado nesta vida, você não está jogado nesta vida. Ele veio para te pegar, para te resgatar, para te dar justificação na sua vida. E nós precisamos encher o nosso coração dessa esperança. E nós precisamos encher o nosso coração desta fé, de que nem tudo são trevas. E eu quero dizer para você que o seu 2023 não foi ruim, não foi péssimo. Foi uma preparação, porque se você passou por deserto, se você passou por tribulação neste ano, eu quero te dizer que depois do deserto existe uma terra prometida. Eu quero te dizer que depois do tempo da tribulação tem o tempo da bonança. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós devemos esperar o Senhor, qual vigia espera pela aurora. Já viu um vigia? Tudo que um vigia quer é que amanhece logo para ele ir embora. Que possamos esperar a vinda do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te encontrar, eu quero te encontrar, eu quero, Senhor, estar contigo, eu quero, Senhor, este encontro contigo. Fecha seus olhos, escuta a promessa daquele que não mente, escuta a promessa que o Senhor tem para você.
Escuta o que o Senhor tem a dizer a respeito da sua vida. Ouvi uma voz potente que saía do trono. Dizia: eis a morada de Deus entre os homens. Habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Enxugará as lágrimas de seus olhos. Já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Tudo que é antigo passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que renovo o universo. E acrescentou: escreve estas minhas palavras, pois são verdadeiras e fidedignas. E me disse: acabou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao sedento darei de beber gratuitamente do manancial da vida. O vencedor terá tudo isso em herança. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Essa é a palavra do Senhor para você. Meu irmão, minha irmã, você precisa acreditar. Você precisa renovar as suas forças. Você precisa renovar a esperança que talvez se foi. Eu não sei qual é a realidade da sua alma, se você está distraído ou se você já está morto, dormindo. Mas hoje é dia de se levantar. Mas hoje é dia de dizer que você deseja que o Senhor venha logo. Hoje é dia de dizer que você quer se encontrar com o Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé, ainda com os seus olhos fechados, para que nós possamos fazer esta oração. Coloque a mão sobre o seu coração. Primeiro do interior, porque o Senhor, Ele vê o óleo que você tem aí dentro. O Senhor, Ele vê o azeite que você tem. Vê com mais clareza do que você. Talvez você ache que tem pouco e você tem muito. Talvez você ache que tem muito e tem pouco. O Senhor é quem sabe. Mas o Senhor, Ele olha para o seu interior. E eu quero te dizer, meu filho e minha filha, que o Senhor, Ele esteve do seu lado este ano inteiro. E a imagem que me dá é do Senhor enxugando as lágrimas de uma pessoa. Porque quando você chorou, o Senhor estava lá. Porque nas angústias deste ano, o Senhor estava lá. Nas quedas deste ano, o Senhor estava lá. Você não ficou abandonado neste ano. Que você seja sincero com o Senhor e dizer para Ele: Jesus, eu ando meio distraído. Jesus, de fato são tantas coisas que eu acho que eu me perdi um pouco aparentemente eu estou igual a todo mundo, Jesus. Mas está faltando azeite aqui, Senhor. As pessoas olham para mim, me veem na igreja com a lamparina na mão. Mas eu sei, o Senhor sabe que está faltando, Jesus. Eu não quero ficar para trás, Jesus. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que nesta noite, como a graça dos últimos tempos, o último para dentro deste ano, que o Senhor venha encher as minhas reservas de azeite,